Graça e paz, meus irmãos, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós estamos nessa jornada falando dos milagres de Jesus, como os milagres de Jesus trazem ensinamentos, preciosos para a nossa vida. Realmente, eu costumo dizer que os milagres de Jesus são pedagógicos. Eles trazem ensinamentos também para as nossas vidas. Queridos, hoje nós vamos falar, baseados em Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17, sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Irmãos, esse texto ele é muito importante na Escritura, ele faz parte do que nós chamamos dos evangelhos sinóticos, ou seja, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinóticos. Eles trazem vários momentos de Jesus numa mesma ótica. E esse milagre ele é tão maravilhoso e marcou tanto a vida dos discípulos que ele foi registrado tanto por Mateus quanto por Marcos e também por Lucas. Porém, Lucas ele traz mais detalhes, mas os outros evangelistas também é, falam desse milagre de maneira também maravilhosa. Então, meus irmãos, eu quero ler com os irmãos a parte mais assim que nos deixa mais assim alegres, nesse texto é de ver o resultado dessa cura. O versículo 25 e 26 diz: Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Irmãos, o milagre de Jesus, os milagres de Jesus, não são somente para serem contados, eles precisam trazer para nós temor, reverência, quebrantamento e, sobretudo, devem trazer glória ao nome do Senhor. Ou seja, o nome de Deus precisa ser glorificado. Não é o nome do homem, não é o nome do personagem que foi usado por Deus para trazer a cura. Hoje, infelizmente, a gente tem visto isso, que os milagreiros estão aí por toda parte, os curandeiros, muitas vezes, e digo isso com temor e tremor. O nome do homem, quando aparece, provavelmente não foi Deus que operou. Porque quando Deus opera, o nome dele é que é glorificado. As pessoas entendem que foi Deus que operou e não o homem. É interessante, meus irmãos, que Jesus foi para Cafarnaum, de acordo com o verso 17, ele foi para Cafarnaum. Aqui em Lucas, não fica muito claro, mas em Marcos diz que ele estava em casa. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. A Bíblia também diz em Mateus que ele chegou à sua própria cidade. Então Jesus cresceu ali, teve a sua adolescência em Cafarnaum. Ele teve uma, uma ligação muito forte com aquela cidade. A Bíblia diz, meus irmãos, em Lucas, que o poder do Senhor estava com ele para curar. Mas é interessante que a Bíblia também diz em Marcos que ele lhes anunciava a palavra. Meus irmãos, é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Através da pregação da palavra em Cafarnaum, aí a Bíblia diz que o poder do Senhor estava com ele, ou seja, a palavra pregada, o poder de Deus se manifesta também
A gente sabe que a oração é importante, a gente sabe que o jejum é importante, mas é a palavra que é poderosa. A Bíblia diz, irmãos, aqui em Lucas, que uns homens trouxeram um paralítico, né, no leito. Mas no Evangelho de Marcos vai explicar que foram 4 homens, vai dizer que foram 4 homens que levaram aquele paralítico. Aquele homem precisava de um milagre, mas ele conseguiu uma rede de apoio. A gente precisa entender isso. Às vezes uma pessoa precisa de um milagre, precisa de uma manifestação de Deus, mas ela não encontra essa rede de apoio de crentes sinceros, maduros, que se esforçam para conduzir outros até a presença de Cristo, o verdadeiro Senhor e que opera todos os milagres na nossa vida. Meus irmãos, esse texto nos ensina que nós precisamos ser esse veículo que vamos conduzir outros até a presença de Cristo. A Bíblia diz que aqueles homens encontram entre as telhas, né? Entre as telhas, aqui em Lucas vai dizer que entre as telhas eles acham um lugar ali para colocar, para baixar o leito daquele homem. Perceba o trabalho que deu isso, gente. Subir no telhado, preparar as cordas, preparar um lençol forte, provavelmente foi num lençol, confiar que aquela corda não vai romper, o paralítico acreditando na boa fé e na boa vontade daqueles 4 homens. A Bíblia também em Marcos vai dizer que foi uma abertura, que eles fizeram uma abertura, né? Então a gente não sabe exatamente se já havia uma brecha ali, eles aproveitaram e ampliaram mais, mas deu trabalho para fazer aquilo. Aqueles homens viram, né, que era necessário ajudar aquele paralítico. E, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus olha a fé daqueles homens. Ele não vê a fé só do paralítico, ele vê a fé daqueles homens, aqueles 4 homens que estão ali ajudando. Então, irmãos, às vezes a gente está precisando de um milagre de Jesus na nossa vida, mas às vezes a gente também não manifesta essa fé, a gente não faz coisas que deem o sinal de que de fato nós somos pessoas de fé. Por vezes, inclusive, a gente fica esperando para ver se cai do céu alguma coisa. Mas na verdade a gente percebe que essa cura, esse milagre que aconteceu, foi também oriundo desse esforço, dessa boa vontade de ir até Cristo, de ir até o Senhor e de buscar nele a cura, a restauração. A Bíblia diz que os escribas e fariseus ficaram agitados com aquela palavra de Jesus, porque Jesus diz no verso 20: homem, são perdoados os teus pecados. E aqueles homens ficaram, né, os religiosos ficaram sem entender. É assim, o milagre quando vai acontecer, irmãos, a religião não tem explicação. Os carnais, os frios, os liberais, as pessoas que não têm compromisso com a palavra, nunca vão entender realmente o que é o milagre. Mas Jesus fala no verso 23, qual é mais fácil dizer, são perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E aí, irmãos, é justamente isso que acontece. O versículo 24, na parte final, vai dizer, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O Senhor está falando comigo e com você nessa manhã, nesse momento. Levanta-te, anda, toma o teu leito, providencia, né? Se esforça, faz algo, porque realmente, irmãos, aquele paralítico, ele não tinha tido aquele privilégio de poder caminhar, talvez desde o seu nascimento, irmãos, mas o poder de Jesus se manifesta. Uma palavra pode mudar a nossa história. Uma palavra mudou a história daquele homem. O Jesus que continua mandando levantar e andar, ele continua vivo e operando nas nossas vidas. E ele continua agindo. E a Bíblia diz, irmãos, que aquilo provocou glórias a Deus. Aquilo provocou um temor, as pessoas ficaram tementes porque viram coisas extraordinárias, como diz aqui no texto. Ou teve gente lá em Mateus, vai dizer que teve gente que disse como
pode ter tanta autoridade um homem? Este homem, Deus, é o nosso Salvador. Este Deus que se fez homem é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele continua tendo poder no céu e na terra para agir, para operar em nossas vidas. Que não sejam só palavras sobre o milagre de Jesus, mas que a gente possa ter convicção de que esse Jesus continua operando milagres. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que intervenha na nossa história. Pai querido, em nome de Jesus, toma o teu povo que ouviu esta palavra nesse momento, enche o nosso coração de fé, enche o nosso coração de esperança. Meu Deus, que ao ouvirmos esta ministração sobre o milagre de Jesus, os milagres do Senhor, do nosso Salvador, ó Pai, que a nossa fé aumente, que a gente creia como aqueles 4 homens creram, que se fizessem alguma coisa por aquele paralítico, conduzindo-o até Cristo Jesus, ele seria curado. Meu Deus, aquela fé foi tamanha que chamou a atenção do nosso Salvador. Ó Pai querido, manifesta a tua glória, manifesta, meu Deus, que o Senhor possa achar em nós essa fé inabalável para a glória do teu santo nome. Pai, nada disso vai trazer glória a nós, pelo contrário, Senhor, queremos que o Senhor opere o teu milagre para que as pessoas glorifiquem teu nome, para que as pessoas reconheçam publicamente, ó Deus, que tu és Deus vivo e que o Senhor continua operando na vida do ser humano. Ah, Pai querido, abençoa e que se tiver qualquer enfermidade, qualquer coisa paralisada na nossa vida, Deus, manifesta o teu poder neste dia e que, ó Deus, não seja só um milagre que está nas páginas da Bíblia, mas que este milagre possa entrar na nossa casa, na nossa família, pelo poder do teu nome, que as nossas enfermidades sejam curadas por este poder glorioso daquele que tem poder, autoridade para dizer, levante e anda. Meu Deus, se é uma enfermidade, se é uma paralisia emocional, ó Deus, o humor, as emoções estão paralisando, a poder no nome de Jesus. Pega o teu leito, levanta e anda e vai, prossegue a tua vida, a sua história, pelo poder do nome de Jesus. Nos ajude, meu Deus, eu oro agradecido em nome de Jesus Cristo.